A Vetsco ela é uma plataforma que tem a intenção de conectar, através do digital, donos de pet, os tutores de pet, junto com os médicos veterinários. E aí a gente surgiu olhando para um problema muito pontual, que era a dificuldade que o médico veterinário encontrava para se posicionar no digital e para criar relacionamento duradouro com os seus clientes, no caso, os tutores. E aí, em cima disso, a gente fez todo um trabalho de pesquisa e desenvolveu essa plataforma. Salve, povo! Bem-vindo a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembrando aqui desde o começo que a gente vai continuar depois que você fizer o seguinte, olha, o peteleco no positivo, que é super importante pra gente. Mas antes de dar o peteleco, se você ainda não é inscrito, você tem que se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Aí sim você vai lá e puf, peteleco no positivo. Depois que você assistir, não esquece do mais importante, compartilhar com os amigos. Vai ter bastante informação aqui, tá? E quem está aqui com a gente hoje é o Guga da Vetsco. Tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. Você veio do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro. Só para o podcast? Só para o podcast. Olha que prestigiando honra. Vocês aí. Bacana. E o Guga, eu aqui, o Duca Reis, que está com a gente aqui hoje. Tudo bom, Duca? Tudo bom, Sidney? Tudo bom, Guga? Prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Tenho certeza que o papo será ótimo. Vai ser muito bacana. E eu queria falar da Editora Vilese. Editora Vilese, vocês já conhecem a Editora Vilese, né? A Editora Vilese tem diversos livros, livros de ficção, livro de autoajuda, livro espírita. Tem todas as linhas, inclusive tem um livro científico do Ibra, que é o Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária, que tem um autor super legal, eu sou um dos autores. Tá? E fora isso, tem os meus livros de ficção. Sabia, Guga, que eu escrevi um livro de ficção? Eu não sabia, não. Eu tenho 15. 15 que legal. livros. Pô. Então, todos na Editora Vilese. E onde que a gente encontra a Editora Vilese, Guga? Eu estou chamando de Guga o tempo todo agora. Você pode encontrar a Editora Vilese, vai lá na Amazon, amazon.com, você vai conseguir ver os livros lá do Sidney, da Editora Vilese, mas você pode entrar no nosso site, no ibravet.com.br, e você vai lá, procura a Editora Vilese e você vai ver toda a nossa linha, né? Então, e assim, agora o Duca, ele sempre me coloca em fria, né? Hoje veio o Guga, que ficou fácil falar o nome, mas é parecido com o dele. Aí pronto, aí ele já sabe que eu tenho dificuldade com o nome, e aí faz isso comigo, né? Né, Duca? Pois é, Sidney. Beleza, mas vamos conversar com o Guga, né, que está aqui, que veio aqui prestigiar o nosso podcast. E eu conheci vocês, a Vetsco, através de propagandas no Instagram. Eu, como veterinário, eu entrei lá e me inscrevi. E eu queria que você falasse um pouco do que é a Vetsco primeiro, depois como que ela surgiu para a gente saber exatamente o que a gente está conversando, né? Legal. Mais uma vez, reforçando o agradecimento, eu já consumi alguns conteúdos de vocês no Spotify lá, achei bem legal as entrevistas, então parabéns aí por estar desbravando esse universo aí, especificamente na área de pets e veterinária. A Vetsco ela é uma plataforma que tem a intenção de conectar, através do digital, donos de pet, os tutores de pet, junto com os médicos veterinários. E aí a gente surgiu olhando para um problema muito pontual, que era a dificuldade que o médico veterinário encontrava para se posicionar no digital e para criar relacionamento duradouro com os seus clientes, no caso, os tutores. E aí, em cima disso, a gente fez todo um trabalho de pesquisa e desenvolveu essa plataforma que está começando a crescer, está começando a aparecer, e que o nosso mote principal é o pet, é gerar uma vida de mais qualidade, de bem-estar para o pet e para a sua família, e a partir disso usar o médico veterinário como esse vetor de apoio. Tá? Ah, legal. Você até me contou assim que um dos impulsos, você estava conversando com a gente antes, né? Foi o teu cachorro, né? Sim. Conta o que aconteceu. Eu tinha um Golden Retriever, né? O Bud, um grande amigo, assim, né? Eu morava com meus pais, e o meu irmão também, meus irmãos. E aí a gente tinha um médico veterinário de confiança no Rio de Janeiro, só que era um médico que ficava muito distante da nossa casa. Era um deslocamento de 1 hora, mais ou menos, para chegar. E transportar um cachorro num carro, todo mundo sabe que não é
vamos chamar assim, o melhor dos programas, né? E aí, como a gente tinha essa distância, a gente acabava abrindo uma janela muito longa de atendimento. E numa dessas janelas que a gente esperou muito tempo para levar ele para se consultar, ele foi diagnosticado com um tumor no pescoço, mas já estava bem avançado. Então o médico falou, não temos muito o que fazer. E aí a gente acabava optando por esse médico, porque no nosso entorno onde a gente morava, a gente não tinha descoberto ainda nenhum veterinário de confiança. E infelizmente o Bud faleceu ali com uma insuficiência respiratória causada por esse tumor. E essa história ficou guardada com a gente. E em 2021, aí entrando um pouquinho na história aqui da Vetsco, né, eu estava conversando com meu irmão é do ramo de saúde humana, e a gente estava fazendo um estudo do segmento de seguro ali para pets e tal. A gente acabou não seguindo com o projeto, mas teve uma oportunidade de tirar um pedacinho, uma ideia dali de dentro, se apoiando no mercado de medicina humana. E aí falando, se a gente teve essa dificuldade lá atrás, a gente percebe que o médico veterinário nesse momento ele não tem essa reputação digital tão bem construída. E quando eu digo reputação digital, não estou falando de redes sociais, eu estou falando de uma amplitude de internet, né? Só posicionando aqui, né, numa rede social, você tem um conteúdo que chega nas pessoas, mas existem uns buscadores onde as pessoas chegam até o conteúdo. E é nessa frente de posicionamento que a gente viu que o médico veterinário precisava de um apoio. E aí disso surgiu essa oportunidade de construir a Vetsco, a plataforma, ao longo desses últimos 2 anos. O buscador que você fala é o Google, né? Principalmente o Google, mas o Bing hoje já tem uma certa relevância. Tá mesmo. A Microsoft está entrando forte agora com o Copilot, com tudo. Eles resolveram entrar, né? E assim, também a gente tem que parar para pensar que nesse momento são os buscadores, mas a gente está numa evolução de tecnologia, as inteligências estão aí para trazer outras oportunidades. Então, como é que a gente se prepara para esse momento, né? Sem dúvida. Essa é a parte difícil. Como que a gente... Porque assim, por exemplo, você vai para a tua casa e pensa assim, como que eu vou me preparar? Aí no dia seguinte você acorda, já mudou. Exatamente. Você fala, caramba, tem que me preparar de novo. A gente está atrasado agora o tempo todo. Isso. Eu estava mostrando aqui para uma convidada que veio antes, que gravou um programa antes com a gente, eu estou fazendo tudo na inteligência artificial hoje. As coisas que eu coloco no Instagram, capa dos meus livros, eu faço na inteligência artificial e assim... 2 minutos você faz, né? Facilitou muito, né? E daqui a pouco vai ter uma outra coisa mais esquisita que a gente... por exemplo, imagina assim, a gente está em 2024, no começo de 2023 falassem para você, você vai escrever um texto, vai sair um desenho. Você vai falar, não, esquisito isso. Vai demorar alguns anos ainda. Como confiar, né? Esse é o primeiro ponto, a questão de confiança, né? Pois é, né? Sim. Mas voltando para a Vetsco, ela tem uma relação entre o veterinário e o tutor, né? E o tutor, ele vai buscar nessa página o quê? Por exemplo, eu sou um tutor, eu tenho um cachorrinho lá, eu tenho a Maggie, é minha cachorra. Legal. Aí eu vou buscar, eu vou até falar coisas que ela tem. Hoje ela está com glaucoma. Aí eu preciso encontrar um oftalmo, né? E aí o que eu faço? Eu entro lá na Vetsco, o que eu faço? A gente tem uma home que é o início dessa plataforma, que ela é focada muito para o tutor do pet, para ele poder pesquisar uma especialidade numa geolocalização. Então, todos os médicos veterinários que se cadastram na Vetsco, eles precisam deixar esse registro de 2 informações ou mais, porque às vezes tem mais de uma especialidade, né? E aí, quando é feito esse cruzamento de informações, aparece um resultado de buscas com vários profissionais que estão numa região próxima a você. E aí a gente entende que esse é um novo caminho de descoberta, né? Porque o médico, como ele não está posicionado lá no Google, no Bing ou qualquer outro buscador, o tutor passa a ter uma plataforma para achar os médicos e às vezes ele tem um médico do lado da casa dele, ele nem imagina que isso existe, né? Então essa foi a ideia que a gente fez nessa página para o tutor. Não, isso é bem, bem bacana, porque eu lembro, eu me inscrevi, né? Eu contei para você que eu me inscrevi, que chegava propaganda todo dia no meu Instagram, falei, vou me inscrever. Aí eu me inscrevi e eu pensei assim, porque eu trabalho com 2 especialidades, que é fisioterapia veterinária e acupuntura veterinária. Na hora que eu me inscrevi, eu escrevi acupuntura. Falei, caramba, vai ficar só acupuntura, né? Mas aí logo veio se eu tinha uma outra especialidade. Eu achei bem legal isso daí. Eu já coloquei as 2. Isso daí... Porque tem muitos lugares que você vai escrever alguma coisa engessado. Você não consegue sair daquilo que ele está perguntando na hora, né?
E eu gostei da plataforma por causa disso. Né? A gente usa uma filosofia lá na Vetsco, que é o seguinte: a gente quer construir isso junto com os médicos veterinários. Eu até contei o case inicial, né, da dificuldade, conversando antes, da dificuldade que foi o primeiro contato com o médico veterinário quando a gente teve a ideia, né? Falou, pô, vamos testar isso aqui, porque bem ou mal existe já uma doctorária na medicina humana fazendo isso, por que ninguém está fazendo na medicina veterinária? E aí, quando a gente começou a conversar, a gente teve que fazer ter uma ideia para quebrar o gelo, né? O icebreaker ali, a gente meio que criou pegou o nosso core business, que é gerar reputação digital, e fez um protótipo dele manual. A gente conversou com amigos, pegou feedback de veterinários e levou esse feedback até os veterinários, e aí em cima disso os veterinários se abriram. Foi essa quebrada de gelo que a gente conseguiu dar. E eles trouxeram inputs para a gente sobre o mercado, trazendo as dores que eles tinham, problema de no-show, de marcação de consulta, problema de comunicação, geração de documento, uma série de coisas. Então, a gente construiu a solução a partir desses inputs. E aí, a gente tem hoje o veterinário dentro da equipe, mas a gente continua falando com o mercado. Por exemplo, ontem mesmo eu soltei lá no LinkedIn um formulário falando, gente, vem contribuir com a Vetsco, porque a Vetsco vai ser a plataforma de vocês. A gente não está aqui para a gente criar uma plataforma, a gente quer criar junto. E aí essa informação de especialidade veio num primeiro contato. Que a gente começou a ver que eu era leigo até aquele momento, eu entendi que veterinário geral era um veterinário que atendia todas as frentes, e eu comecei a ver, não, cara, é a medicina humana, é veterinária, tem o mesmo segmento. Talvez a humana esteja um pouco mais difundida em termos de especialidade, né? Sim. E aí a gente começou a olhar e falou, pô, são duas coisas aqui importantes. Primeiro qual é a especialidade e o porquê da geolocalização. Porque o médico veterinário tem uma rotina, talvez até um pouquinho diferente do médico humano, que ele faz um atendimento em consultório, ele faz um atendimento em domicílio e ele pode fazer um atendimento em telemedicina, né? Então, hoje a gente construiu uma solução que mais à frente vai ser divulgada até, que ela permite esses múltiplos consultórios. Então, eu consigo trazer ali para ele uma flexibilidade para realmente ele atender da forma que ele quiser, entendeu? Então, a gente só conseguiu chegar até aqui por causa desses inputs dos veterinários. Entendi. Mas, então, você vai ter a telemedicina também na Vetsco? Em algum momento, sim. Ah, isso é legal. Isso é bacana. A ideia é que, assim, por exemplo, esses múltiplos consultórios, você consiga, entre essas três finalidades, né? Telemedicina, domicílio e consultório físico, você cria os seus múltiplos consultórios e isso fique dentro de uma única agenda. Então, quando o próprio tutor vai lá selecionar o slot de horário que ele quer naquele local, ele já sabe se pode ser um domicílio ou alguma coisa para facilitar a vida do veterinário nessa gestão. E está no Brasil inteiro ou ainda está mais focado no Rio de Janeiro? Não, a gente já está... Hoje, na verdade, a nossa maior base de veterinários é São Paulo. Ah, legal. A gente tem quase 1.500 veterinários no momento, ou já passou um pouquinho, agora não tem essa informação, mas diria que 40% é São Paulo. 20 a 30% Rio, Curitiba também tem uma grande população, e norte do Brasil já tem alguns, norte e nordeste já tem alguns veterinários cadastrados também. Isso é bacana. E vocês têm... qual que é a receita? De onde vem a receita para vocês? Qual que é o futuro? Sim. A gente montou um plano hoje que é o Vet Plus, que é um plano que você tem um Vet Free de entrada, e aí só contextualizando o que é isso, né? Para você poder aparecer num buscador como o Google, existem duas etapas importantes, né? Existe uma etapa que o Google precisa te reconhecer, é o que a gente chama de processo de indexação. Então, hoje, quando um médico veterinário se cadastra no Vet Free da Vetsco, ele naturalmente passa a ter uma página, como se fosse o cartão de visita dele digital. Essa página existe. Tem um mínimo de informações que a gente cria para poder, quem chegar naquela página, entender o que esse médico faz. E aí vem uma consulta dos buscadores através dos robôs que falam, essa página está boa para ser indexada ou não. E aí, quando ela é aprovada, normalmente dura aí 1, 2, 3 dias... O médico veterinário, se você digitar o nome dele no Google, ele aparece no Google já. Então, falou, opa, você agora passa a ter uma marca digital, a gente até brinca, saiu do anonimato digital. Sim. E aí, a gente olhando para esse cenário, a gente falou, pô, como é que banca esse negócio, né? A gente criou um plano chamado Vet Plus, que a gente começa a trabalhar uma engenharia ali uma inteligência de dados e informações para movimentar o robô e falar assim, eu tenho mais informações para as suas pesquisas. Então, algum usuário chega no Google, faz uma pesquisa de alguma coisa e o Google fala, a melhor resposta é essa, a segunda melhor é essa. Então, o nosso papel como é que eu consigo estar nessas melhores respostas com o nome de médicos.
Então a gente faz um trabalho de palavras-chave e de conteúdo nas páginas para que o Google e os outros buscadores reconheçam isso. Tá. Então esse é o nosso trabalho. O VET Plus é o plano de entrada nosso, que tem esse trabalho de posicionamento digital. Entendi. E deixa eu só te contar uma coisa. Você falou assim, que eu achava que era tudo clínico geral, né? E era. Tá? Eu me formei em 92 e eu abri clínica geral. E era tudo clínico geral, né? Isso na parte de clínica, que veterinário é uma gama muito, muito grande, assim. Sim. Desde um peixe que você come e tem um veterinário por trás até... Né? Mas, assim, na parte de clínica era assim. Até 2000, mais ou menos, foi assim. Sim. Eu fui um dos primeiros, porque eu vi necessidade, porque até então não tinha muito veterinário. Tinha, acho que 80 clínicas em São Paulo. Né? E tinha, sei lá, o meu número era 7 mil, do meu CRMV. Se você tirar 7 mil, tirar os que já tinham morrido, né? Então devia ter uns 3 mil veterinários no estado de São Paulo, 3, 4 mil. Hoje está em 50 mil. 55 mil, né, que foi falado, 55 mil. E aí começou a concorrência. O que eu fiz? Eu peguei e parti para a especialidade. Eu me especializei na época em ortopedia. E eu oferecia para os veterinários para ir na clínica deles para fazer. Então eu fui correndo atrás disso. Eu fui um dos primeiros a fazer isso. Aí depois o pessoal começou a fazer também. E aí que começou a ter especialidade. A fisioterapia veterinária começou por 98, por aí. Na verdade, em 96, o Cláudio, que é meu sócio aqui, ele começou. Legal. E eu comecei em 98, a especialidade. Aí que depois virou especialidade mesmo, tá? Hoje é reconhecido como especialidade, mas é 20 anos, tá? A gente tem a mudança na veterinária tem 20 anos de história. Interessante. É bem, assim, cresceu muito, né? Sim. Aí eu vou falar qual que é o meu medo. Que vire aqueles veterinários que são especialistas num pedacinho do corpo e esquece que aquele pedacinho está no corpo todo. Né? Esse é o meu medo. Sim. Mas voltando para Vetsco, só queria contar essa história que você falou. Mais informação e mais conhecimento para a gente, né? Legal. Voltando para Vetsco, então, por exemplo, o veterinário, ele pode escolher um plano e aí pagar por esse plano. Aliás, quantos planos vocês têm? Hoje são esses dois planos, é o VET Free e o VET Plus, só que a gente já tem praticamente pronto o VET Pro, que é esse plano que vai ter o software. Então, assim, a partir do momento que você tem, por exemplo, o VET Plus, a gente começa a gerar reputação e a gente entende que isso vai ser convertido em consulta. Que no final das contas, a gente conversou com inúmeros médicos. Todos falam, pô, eu quero reputação, eu quero ser conhecido, eu quero credibilidade, mas eu também quero consulta. O principal, né? Então, assim, a gente hoje não consegue prometer consulta porque vai além do nosso posicionamento. A pessoa tem que ter um bom atendimento, ela tem que ter uma boa interação, ela tem que saber vender também a sua consulta. Então a gente não consegue prometer a consulta, mas a gente consegue prometer que vai surgir um tráfego orgânico aqui, que é o tráfego que a gente fala que é o tráfego não pago, né? Esse tráfego orgânico, ele vem em busca de resolver uma dor. Se a pessoa chegou ali na página da Vetsco, é muito provável que ela precise de uma consulta. E aí, se aquele médico não puder atender, a nossa equipe, o que ela faz? Ela faz uma conexão com outros médicos da mesma especialidade para tentar resolver o problema do tutor. Né? E aí, a gente hoje tem o VET Plus e o VET Pro. É uma evolução. A partir do momento que você tem um pedido de consultas acontecendo, talvez não seja melhor num volume você ter uma agenda que já fica disponível, a pessoa pode selecionar um horário num lugar tal. Legal. Então já tem esse VET Pro pronto. E aí dentro dessa ferramenta tem toda um acompanhamento digital através de WhatsApp e e-mail para confirmar a consulta, para garantir que não vai existir o no-show, né, que foi relatado como uma dor. Tem também a possibilidade de gerar documentação. Então, uma receita, um pedido médico, um prontuário médico, fica tudo salvo. E, eventualmente, esse médico pode até mesmo transmitir documentos para um outro especialista. Digamos que começou o atendimento de um veterinário geral e vai precisar direcionar para um fisioterapeuta, e esse fisioterapeuta precisa saber o que aconteceu. Isso pode ser feito por dentro da plataforma. Então, essa plataforma está em construção, ela já está 95% finalizada, só que a gente hoje está focando primeiro em ajudar a gerar essa reputação consulta, para depois a gente falar, agora temos um software para melhorar o relacionamento, entendeu? Entendi. E você, o tutor, ele não paga nada? Não paga nada. É free. E vai sempre ser free ou tem alguma ideia de então, futuro? Aí já tem ideia. Não, a gente não tem ideia, mas assim, o que acontece? A evolução é muito grande, né? Eu estou lidando com algumas informações assim de possibilidades para tutores que podem, dependendo do modelo de negócio, pode ser pago pelo tutor ou pode ser pago pela indústria. A gente tem que entender. A princípio, o nosso foco é 100% gratuito para o tutor.
O que a gente quer é ajudar o tutor a melhorar a vida do pet, então cobrar por isso não seria uma coisa boa. Então o médico veterinário paga um FII mensal ali para estar na plataforma e a gente entende que nesse modelo, o negócio fica de pé e é sustentável, entendeu? Entendi. E você puxou um gancho muito importante aí, que é a gente não pode garantir a consulta porque depende do atendimento, depende até do comportamento do veterinário. Isso. Vocês pretendem entrar nessa área também? Por exemplo, com algum curso, alguma coisa, ensina... Porque assim, eu dou um curso meio básico, dentro da pós-graduação, uma das aulas que eu dou é de comportamento profissional. Né? E lógico que não chega perto de alguém que fez marketing, que fez tudo, mas assim, eu falo pela experiência. Sim. E aí o que eu vejo? Por exemplo, a maior reclamação de médico veterinário: a gente não é respeitado como respeita um médico. Aí eu falo duas coisas que são muito importantes. Primeiro, você nunca vai ver um médico com pijaminha com um pezinho de criança no pijaminha, né? Segundo, você nunca vai ver um médico no fundo do supermercado atendendo, mas você vê no pet shop atendendo. Então, você está rebaixando a tua profissão. Então, não adianta você querer... E assim, eu comento que tem uma cliente que eu vou na casa dela e ela é médica. E sempre que eu tô lá, ela tá saindo para ir para o consultório. Ela sai como se fosse para um casamento. Você olha assim, se ela quisesse com aquela roupa no casamento, ela podia. Tava tranquilo, tava muito bonita para o casamento. E aí você vê o veterinário com os pezinhos, com patinha de cachorro no pijaminha, né? Sim. E vocês pretendem dar um suporte no futuro, assim, para o veterinário? Vocês têm algum plano? Com certeza. Mas se eu só dar um passo atrás aqui, que eu acho que concordo 100% com essa questão de que o médico veterinário poderia ter um maior reconhecimento. Eu acho que isso é uma tendência, tá? Eu acho que a população brasileira, eu não posso falar a nível global, mas a nível Brasil, ela não sabe muito bem quais são as funções de um médico veterinário, como você falou. Não faz ideia. São inúmeras coisas que acontecem. Você tem a parte de alimentos, você tem um posto de saúde. Se um ser humano é atacado por um animal, tem que ter um médico veterinário para fazer. Então, assim, tem inúmeras coisas que acontecem que ninguém sabe disso. Então, acho que todo mundo que está nesse mercado vai acabar tendo um pouco de papel de transmitir isso para frente. E isso, naturalmente, vai chegar no momento que vai trazer essa reputação para cima. E aí, assim, eu entendo que tem os diferentes níveis também de médicos, né, de profissional. Você vai ter a pessoa que vai trabalhar mais no back-office, vai ter a pessoa que vai trabalhar mais no front-office. Esse médico que sai super arrumado é o médico que já consegue ter uma posição maior de empreendedor, de empresário e tal. E eu acho que vai ter para todo mundo. Uma coisa que eu achei, que eu comecei a analisar nesse pós-momento pandemia que a gente viveu, eu acho que a pandemia trouxe as pessoas para dentro de casa e aí a gente passou a analisar uma saúde familiar única. Eu acho que hoje as pessoas já conseguem perceber que o pet não é mais um animal que está lá dentro de casa no quintal. Ele passou a ser um membro familiar. Sim. E isso naturalmente traz uma evolução do relacionamento e novos pilares começam a surgir para construir essa relação. Tá? Então, quando a gente olha lá para trás e percebe o médico hoje, tirando a parte técnica, que eu acho que a gente é uma das melhores escolas do mundo, né? Assim, em termos técnicos de veterinário, mas o médico não sai capacitado para o que o mundo exige dele, que é toda essa parte de gestão, de relacionamento e tal. E a gente surgiu para exatamente ajudar nesse processo inicial. Então, a gente vê muita gente com dúvidas quando sai da faculdade. O meio de carreira tem muita gente já esclarecida, mas a partir de um certo X anos de formado, existe a mesma dúvida do que está iniciando, né? E quando eu olho para isso, eu acho que tem um espaço de formação do médico aqui, que é trazer toda essa parte de gestão para ele. A gente até desenvolveu já alguns conteúdos que a gente quer transformar em curso, né? Conteúdos que a gente quer entregar para esse médico veterinário, mas vida de empreendedor é difícil. Eu hoje sou o co-founder da administração do negócio, o fundador que atua na administração sou eu, então eu olho para todas as áreas. O time da Vets já mudou aí praticamente 3 vezes nesses 2 anos. Agora a gente está com um time muito capaz, a gente tem um time hoje que consegue olhar para todas essas frentes. E a nossa ideia, sim, é ter um conteúdo em breve aí para ajudar nessa capacitação. Isso é muito importante. Sua formação é em marketing? Eu sou administração. Administração. Passa um pouco por marketing, mas é administrador. Certo. Porque essa parte é muito importante para a gente. Você falou, só para você ter uma ideia, muita gente não faz ideia. Quando entrou o Covid,
eu recebi uma convocação do Ministério da Saúde como veterinário, tive que fazer um curso que foi online, né? Não podia ser de outro jeito, que se faltasse médico, eu iria para frente nos hospitais. O pessoal não faz ideia. O veterinário ele é capaz de cuidar de gente. É que a gente não invade, não pode invadir porque é crime, né? Ninguém vai fazer isso. Mas numa situação de pandemia, o veterinário está na linha de frente. É isso. E outra coisa também. Se existisse bons veterinários na China, não teria acontecido a pandemia. Verdade. É verdade. Lá é terrível o negócio lá, né? Então, o pessoal não faz ideia. Porque assim, o que está muito na cara? É quem cuida de cachorro e gato, né? Sim. Mas não é mais isso a veterinária. Nunca foi, né? Mas assim, hoje em dia, você vai num supermercado, você vê um cara, uma pessoa, né, vestida de branco, bem vestida, é veterinário. É um veterinário lá que é responsável por toda a parte de vendas de produto animal. Sim. E tem que ter, é obrigatório ter. Né? É, obrigatório. Né? A gente tem até o irmão do meu sócio, ele tem uma empresa grande, inclusive, que ele faz toda a parte de alimentação por exemplo, tem um show grande. Ele que vai lá, ele é veterinário também. Sim. A empresa dele é que vai lá para cuidar da parte sanitária. Então, por exemplo, ele fez, para você ter uma ideia, ele fez lá no Rio, ele fez a Olimpíada, ele faz Fórmula 1, faz Lollapalooza, faz tudo isso daí. No Palmeiras. O Palmeiras aqui é palmeirense fanático ele. Tem restaurantes lá dentro, ele é responsável por toda essa parte. Então, você vê como talvez até no futuro dá para vocês entrarem nessa... Com certeza, Os tentáculos. Não, com certeza. Assim, eu acho que é um mercado que ainda é muito pulverizado. O que eu percebo é que os grandes players foram para uma linha muito de e-commerce, né? Então, Sim. assim, até saiu uma notícia aí, a Pets juntando com a Cobase. Então, os grandes players estão ali muito focados nessa frente do animal ali, que é importantíssimo, né? Só que quando a gente traz aqui para o veterinário, você fala, cara, a quantidade de coisa que tem para fazer aqui para essa turma e para ajudar eles a crescerem, né? Então, com certeza... Só que assim, a gente precisa ter foco também, né? É muito difícil num negócio você abranger muito. Então, quando a gente fez o recorte, a gente falou, pô, eu até tenho uma interação com um grande porte, porque o meu sogro é fazendeiro e tal, mas eu olhei e falei, eu me sinto mais confortável no pequeno porte. Então, vamos fazer um corte de pequeno porte aqui para a gente olhar essa figura e ver o que a gente pode trabalhar aqui dentro. Então, a gente foi muito para essa linha do pequeno porte e do veterinário, que já é um mercado gigante para ser explorado, mas com certeza veterinário, no geral, dá para ser trabalhado. Não, e hoje, até mesmo você e o Cláudio sempre batem na tecla que aqui no Brasil, que tem de faculdades de medicina veterinária, muito mais do que o mundo todo. Somando o mundo todo, não tem a quantidade de faculdades de medicina veterinária. Então, cada vez mais temos médicos veterinários no mercado, precisando realmente ter um trabalho de divulgação desse tipo para poder conseguir os seus pacientes, né? Eu não tenho o número exato na cabeça, mas é alguma coisa de 60% das faculdades de veterinária do mundo estão no Brasil. Você tem uma ideia. Um número muito grande. Não, são 500 e não sei quantas faculdades aqui. É isso mesmo, são 800 no mundo inteiro e 500 e poucas no Brasil. Sim, eu li que assim, o Brasil é o que mais forma médico veterinário por ano no mundo, isso eu já li. Exatamente. E quando eu me formei era o que menos formava. Tinha 3 faculdades. Era a USP e o Unesp. Não, tinha do Rio de Janeiro também, mas assim, cada uma formava por ano 40 ou 80 veterinários. Sim. Aí você vê agora... Nossa, o volume é gigante. O volume é gigante. Quer dizer, você está entrando num campo que tem bastante, né? Mas me fala uma coisa, assim, você falou que está com uma plataforma de 1.500 veterinários, mais ou menos. Quais são esses veterinários? São mais os individuais ou são hospitais e clínicas? Como que você tem visto, assim, que está se inscrevendo? A gente tem muito individual, muito, assim. Eu não consigo te precisar um percentual, mas a gente também tem o veterinário que é dono de uma clínica, de um pet shop e tal, também está lá. Então, assim, a gente percebe os grandes veículos não estão com a gente. A gente atua muito nos pequenos, porque essa formação de reputação... Normalmente o grande já tem uma área enorme ali para trabalhar, a gente talvez não consiga atendê-los. Os pequenos que precisam de apoio, né? Então a gente está, esses 1.500, eu diria que a grande maioria é autônomo ou dono de um negócio próprio ali, entendeu? E você sabe a especialidade deles, qual é a mais... A maior é veterinária geral, disparado, mas a gente hoje já repara assim, algumas variações interessantes. Muito cardiologista,
muita fisioterapia com acupuntura. Tem também... A gente tem uns cases legais, assim. A gente, uns 2, 3 meses atrás, teve um atendimento a um sapo. Sapo. Um veterinário especializado em sapo. E aí a tutora falou, eu nunca tinha encontrado um especialista em sapo. E aí foi a oportunidade de fazer esse confronto. Também tem calopsita, muitos médicos focados em calopsita. Assim, a gente tem a pós aqui. A gente o Ibra tem a pós de animais silvestres. Legal. Que é com a Cristina Fotin, que é uma sumidade nessa área, né? Legal. E a gente está formando bastante gente nessa área, mas antes não tinha. Na verdade, falar antes que não tinha um veterinário, tinha a Cristina Fotin, que eu não conhecia, ela se formou praticamente na mesma época que eu, e tinha um outro veterinário, daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome dele, que ele trabalhou no zoológico lá de Pomerode, e depois ele veio para cá e ele abriu uma clínica. Legal. Nossa, eu esqueci o nome dele, é meu amigo. Muita informação. Muita informação. É isso. Mas assim, que trabalhava com animais silvestres, né? Sim. E que trabalha, né? Mas assim, eu já tive sapo, tá? Mas nunca cuidei de sapo. Mas quando tinha clínica geral, a gente tinha que cuidar do que aparecesse. É isso, Eu gostava de criar peixe. E assim, eu nunca tive coragem de matar um peixe porque tem muito peixe no aquário. Né? Então, o que eu fazia? Comprava um aquário novo. E eles procriavam, compravam um novo. Eu tive 150 aquários. Nossa. 150 aquários de mais ou menos 60 litros. 150. Aí eu comecei a vender para fora. Né? Comecei a levar para fora, tal, vender para as lojas, né? Sim. E aí depois eu me formei, tinha que trabalhar, não dava tempo, né, de mexer com esses aquários. E foi dando cabo, distribuindo os peixes e tal. Porém, na minha clínica, aparecia muita gente levando peixe. Que legal. Aparecia muita gente levando aquário. Eu tinha um aquário hospital, aí eu cuidava, até um dia que uma funcionária da clínica falou, doutor, esse peixe custa R$5. Ele acabou de pagar 50 na consulta. Eu falei, mas não é o Joca. Aí que tá. É isso. Ele vai comprar outro? Não é o Joca. Não é. Então, e hoje o pessoal dá muito, nem se falou, quando eu era pequeno, o cachorro ficava no quintal e alguns ficavam presos numa corrente de ferro, né? Na minha casa não, ficava solto, mas ficava no quintal. Minha mãe não gostava que entrasse em casa. Sim. Hoje, a minha cachorra, ela só não dorme na minha cama porque ela é cega, ela vai cair. Mas as outras dormiam. Dormiam. E os cachorros que eu cuido são todos assim, né? Então virou membro da família. É isso, é membro da família. Você vê muita substituição, né? Hoje, muitas famílias, assim, optando também por seguir numa linha de ter um pet como companheiro do lar ali. Eu acho que percebe esse movimento. Exatamente. E não ter filho. Eu não digo substituindo, né? Mas assim, opção de vida. Sentindo ali que o pet é o suficiente para aquela necessidade da pessoa ali. Sim. Eu vejo esse movimento muito intenso, assim, com pessoas próximas e tal. Então, eu acho que cada vez mais o mercado vai estar aí em crescimento, né? Vamos chamar assim. E tem uma coisa que eu falo, que o pessoal não... Quando eu falo, o pessoal percebe. Você sabia que... Você tem cachorro? Eu tinha, morreu, e aí o meu filho está com 3 anos e meio, aí eu tô só... Quando você tinha um Bud, ele tinha te adestrado. Você sabia disso? Sim, porque você acordava, levava ele para passear a hora que ele queria, você dava comida na hora certa, ele pedia carinho, você dava. Você estava super adestrado. É perfeito, sua leitura é perfeita. Eu aprendi muito assim, ele me trouxe um senso de casa, assim. Eu morava com meus pais, mas ele me trazia essa responsabilidade. Eu falei, olha que interessante, eu não quero lavar a louça ali, mas pô, eu boto a comidinha, faço isso, levo para passear, levo para tomar banho. É bem isso mesmo, eu concordo 100%. É isso, a gente fica adestrado por eles. Eles são inteligentes, eles adestram a gente fácil. Fácil. Tem até um meme que eu vi, eu morri de rir, assim, o pessoal das cavernas lá fazendo fogo e tal, aí tem um lobo conversando com outro. Gente, vamos se aproximar, porque no futuro eles vão andar atrás da gente carregando o nosso cocô num saquinho. Maneiro. Bem isso mesmo. Bem por aí. E a Vetsco tem 2 anos, né? 2 anos, isso. E assim, você surgiu da necessidade que você viu no seu animal, né? Não foi muito da necessidade, foi
Foi o que eu falei, a gente tava fazendo um estudo no mercado, eu vivi uma dor lá atrás que eu associei e surgiu essa ideia. Assim, a gente ela tem 2 anos que a gente está trabalhando nessa ideia mais intensamente, mas a gente, por exemplo, só lançou um plano pago agora em fevereiro. A gente começou o VET Plus, foi lançado dia 20 de fevereiro. Foi legal, a gente já teve uma aceitação boa no início, assim. E aí agora o nosso trabalho é como é que eu gero esse ROI, né? Esse retorno sobre o investimento que o veterinário está fazendo. E aí a nossa ideia é trazer essa reputação, geração de consulta para que a gente possa ter um negócio que é sustentável, entendeu? E você falou de investimento. E o investimento que vocês fizeram? Porque eu imagino que tenha gente trabalhando, porque assim, é profissional de TI por trás, né? Não só TI. Eu diria que hoje a gente nem é tão tecnologia assim, porque a gente não tem aqui um produto mega inovador, porque a gente tem uma percepção de uma dor clara e como é que a gente endereça essa dor, né? Então a gente trabalha muito na dor do médico veterinário no dia a dia e do tutor, né? Então a gente montou ali, quando a gente começou a ideia, a gente foi a mercado, apresentou um pitch ali para investidores, compraram a ideia e investiram na gente. A gente já passou por essa primeira rodada, estamos agora numa segunda rodada de captação para poder bancar isso. E a nossa ideia está aí mais ou menos daqui a uns 8 a 9 meses procurando um break-even aí de operação custo-receita, né? Posso dizer que é uma startup? Pode dizer, pode. Com certeza é uma startup. A gente ainda está na aprovação ainda. A gente teve a ideia, prototipou, criou o produto, testou num produto gratuito, testou agora num pago. E então agora estruturando a empresa para que a gente possa começar a alavancar isso. Mas com certeza é um formato de startup ainda. Quando eu estiver na bolsa que eu for comprar uma ação, eu vou falar, caramba, eu conheço esse cara. Tomara que a gente chegue lá, né? Vamos chegar. Caramba, ele foi lá no podcast. Queria me dar a ação em vez de eu comprar. Mas assim, aí falando um pouco dessa parte de tecnologia que você trouxe, puxou aqui agora, né, de startup e tal. A gente hoje, por estar olhando muito para o médico veterinário e por ter muita solução no mercado, o que a gente busca, né? Ser o mais ágil possível para resolver esses problemas. Então, assim, crio uma hipótese, testo, se não deu certo, eu mudo a direção e vai tocando. Então, é literalmente esse caminho sinuoso de descobrir as oportunidades e colocar coisas em práticas. Então, a gente tem, assim, um pool de ideias a serem trabalhadas, coisas que podem ser muito inovadoras para o mercado, mas a gente sempre foca em, cara, vamos lá, primeiro aqui, quando resolver esse, a gente pula para o próximo. Um passo por vez, exatamente. Né? E vocês são em quantos agora lá? Nesse momento, a gente está com uma equipe de 12 pessoas. 12? 12. 12 é bastante, hein? Bastante gente. E aí vem a pergunta que eu costumo fazer para todo coitado de empresário que chega aqui. É fácil ser empresário no Brasil? Não, é um pouco, né? É a coisa mais difícil que existe. Eu acho que qualquer empresário que saísse daqui e fosse para os Estados Unidos, por exemplo, viraria bilionário. Ia competir com Elon Musk. Porque a gente tem... Né, eu sou um dos donos aqui do Ibra, né? Então você imagina, a gente tem que ter tanto problema que o governo cria, que é criado para a gente, né? Em vez de criar solução, cria problema. Porque aí você vai num país que cria solução para você, gente, coisa mais fácil ficar rico, né? A gente tem, assim, muitos desafios, né, no Brasil. Acho que, por exemplo, a burocracia, parte tributária, financeira, isso é uma coisa muito complexa ainda, né? E que atrapalha um pouco o nosso dia a dia, né? Porque, por exemplo, no meu caso, como eu não tenho o cofundador comigo na operação, eu sou a cabeça que olha a empresa inteira. Então, agora eu estou conseguindo formar um time de gestão mais capacitado para me dar esse suporte para eu poder procurar as novas oportunidades, né? É mais ou menos assim que a gente faz. Só que, por exemplo, toda a parte contábil, eu tenho um escritório que me ajuda. A gente escolheu seguir num formato de lucro real por causa de investimento e tal. Mas assim, eu tenho que fazer, sei lá, 20 lançamentos por mês na contabilidade, sendo que é um negócio que eu nem sei se vai dar certo. E assim, é uma burocracia muito grande, uma série de taxas, impostos, não sei o que tem que ser declarados mês a mês. Então, assim, é bem complexo. Você acaba tendo um sócio só na alegria e se for na tristeza, ele tira a alegria de você. É isso. Mais ou menos assim, né? Só que aí eu olho pelo outro lado também, eu acho que realmente é muito complexo, mas tem um cenário de oportunidades gigantesco. Talvez isso elimine muitas tentativas e só quem passa é quem realmente está disposto a fazer o negócio acontecer. É um país cru, né? Você tem que achar as oportunidades. Exatamente. Dele. É bem isso, né? Você tem que estar sempre procurando oportunidade. Isso. Eu já empreendi em outro segmento, na parte de eventos, durante muito tempo.
Eu tive uma jornada longa de empreendedorismo ali, de 2013 até 2017. Eu trabalhei no mercado de petróleo, na multinacional, bastante tempo. Isso me deu bagagem para começar a empreender. E aí lá no Rio a gente inaugurou lá um espaço para eventos, que é o SXC, é o principal venue assim, de eventos da cidade hoje na zona sul do Rio. E eu levei esses 7 anos para tirar o negócio do chão, assim. E assim, a parte de legalização para a obra foi uma coisa assim que eu tive que ir para dentro da prefeitura do estado no Rio de Janeiro para conseguir fazer o negócio andar. E sendo que era um negócio todo correto. Assim. Então foram assim, 5 anos só para tirar a licença. Então é complexo. Isso que é complicado. Tudo que você vai fazer é difícil. Não tem... Eu reclamo bastante, porque assim, eu acho que é um jeito de abrir o olho de todo mundo na hora de votar, na hora de pensar em votar. Porque... Imagina assim, primeiro que empresário é vilão no Brasil, né? Aí você pega empresário, não vamos falar do americano, vamos falar do japonês. O empresário japonês, os funcionários rezam pela saúde dele, sabe? Então, olha a diferença. E aqui, não, porque você é vilão, porque você rouba, porque você explora, não sei, a gente nem dorme. Né? O empresário dorme. Não dorme. Sonha. Tem um negócio que a gente implantou aqui, que eu sonhei com o negócio. E aí eu vim implantar, quer dizer, até dormindo, né, que é o sabadão. Sim. Até dormindo a gente está pensando o tempo todo. próprio negócio. Você acorda meio que, descobrir aquela solução, ou seja, você não descansa um segundo. Tudo que você faz, vai tomar banho, fica pensando. Eu, por exemplo, hoje, assim, a Vetsco é realmente um sonho, assim, lógico que tem a questão profissional, mas ela virou um sonho meu, um sonho de quero chegar em algum lugar com isso, porque eu acho que melhora muito para várias frentes, né? Mas eu hoje, como empreendedor, eu não tenho remuneração no negócio. Eu estou aí há 2 anos trabalhando, sem ganhar nada, porque para mim é mais importante pagar a equipe do que me pagar. Então, assim, eu não estou nesse negócio para ganhar dinheiro. Quer dizer, lá na frente pode ser que me dê uma condição boa, mas por hora, toda essa parte de teste, acompanhamento, quem ganha é a equipe. E aí a gente tenta pagar bem a equipe para poder ter bons profissionais, né? Mas assim, é o que você falou, a gente está o tempo todo mirando quem gosta de empreender. Eu gosto de empreender. Eu vivi já algumas experiências na minha vida que foram fantásticas e me ensinaram a ter resiliência. Porque assim, o empresário, o empreendedor, eu percebo que ele é muito solitário nas decisões. Você como dono, talvez o seu sócio te ajude a diminuir um pouquinho. Mas eu percebo que a gente dorme com uma dor, às vezes acorda com a solução, às vezes não acorda com a solução e você não pode desistir, por quê? Já tem gente trabalhando para você, tem cliente esperando você, tem fornecedor, então assim, você começa a se ver numa bolha que você fala, cara, eu só posso ir para frente, entendeu? E isso me motiva no dia a dia, assim, é uma coisa que me fala, tem desafio, eu tô ali para conseguir, entendeu? É isso. Bom, assim, você nasce já para ser empreendedor, não se faz empreendedor, né? Porque você precisa ter coragem, porque o risco é alto, né? E você precisa falar assim, bom, eu vou viver para isso. Né? Então, muita gente não... Eu não estou criticando quem não faz. Eu gostaria de não ser. Eu gostaria de ser o contrário, sabe? Só que não, eu não consigo. Eu não consigo ficar parado, por exemplo, no escritório, recebendo ordem, falando faz isso, faz aquilo, do jeito que eu quero. A pessoa falando para mim, faz do jeito que eu quero. Aí eu já começo a bater diferente. Não, mas se fizer desse meu jeito, fica melhor. Então eu não sirvo para ser funcionário. Esse é eu adoraria poder ser funcionário, mas eu não sirvo. Então acho que a gente nasce com isso, né? Nasce com essa... Eu acho que a gente desenvolve, e aí eu acho que tem uma questão assim de também de ir se adaptando, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu confio muito no recurso, assim, no recurso intelectual e no recurso humano, né? Então, por exemplo, na Vetsco hoje, qual é a minha filosofia com o time de colaboradores? É uma linha mais horizontal de gestão, onde a gente permite que essas pessoas tragam ao máximo a sua experiência, o seu conhecimento para fazer o negócio avançar. E eu acredito que quando a gente consegue instigar a pessoa a trazer o seu melhor para o negócio, ela compra o negócio. Então hoje, estou muito satisfeito com a equipe, assim, porque realmente a gente vê no dia a dia uma dedicação enorme e as pessoas, eu não sei se foi no processo ali de trazer essas pessoas para o time ou se foi durante o desenvolvimento delas, mas todas têm uma questão muito próxima aos animais. O time todo adora
A tese de pet, adora, todo mundo tem muito gato. Assim, é impressionante. Agora tem muito gato. Muito gato. Então, assim, quando eu olho para o time, eu vejo assim, eles não estão ali só por conta da remuneração. Eles estão com um espírito empreendedor deles. E eu acho que quando a gente consegue formar um time como esse, trazendo esse espírito empreendedor para os colaboradores, o negócio pode se potencializar. Né? Então, apesar de hoje ser um time muito grande, são aí 12 pessoas, é um time que eu acho que eu consigo... Se a gente tiver 20, 30 mil médicos veterinários na plataforma, o mesmo time consegue tocar. Entendeu? A gente está se preparando para isso. Assim. Entendi. E você falou que tem veterinários, né? Tem 2, 3? A gente tem uma médica veterinária, que é a doutora Eduarda, e tem também um estudante que está quase se formando, que é o Gabriel, que faz uma frente mais ali de atendimento de vendas. Que acabou de me inscrever. Pode ser? Um Gabriel da Vetsco me inscreveu. Não, esse deve ser o do marketing. Deve ser o Gabriel Glynn, cara. E agora, quando estava começando o podcast. Legal. Depois eu vou ver o que é. Tá. E qual o papel desses veterinários lá? Papel mesmo, assim. Por que o veterinário lá está te ajudando? Sim. No primeiro... Assim, a gente já teve muitos veterinários nessa... Como eu falei, o time foi trocando. Hoje, o papel do veterinário para a gente é um papel de leitura de mercado de veterinários, né? Certo. E uma oportunidade de validação de soluções. Tá? Então, ele traz todo aquele conhecimento que ele já tem, traz para a gente o que o mercado está falando e a gente traz o que a gente imaginou de solução e vamos dar um match. Isso é o que eles esperam, é o que eles querem. Qual o canal que quando a gente precisa falar com um veterinário, você tem um outro veterinário para falar, a dor é parecida, né? Então fica mais fácil você conectar. Então hoje o nosso time de veterinários é um time que está muito próximo do veterinário mesmo. A gente quer trazer esses veterinários para perto para poder gerar essa sinergia e construir soluções que são boas para cada um desses médicos, entendeu? Porque assim, até tirando sarros, por exemplo, se você me liga, aqui é o Guga. Eu vou falar o tenista? Não, então tá, não quero conversar. Agora chega e liga, qual é o nome da veterinária? Eduarda, mas quem liga é o Gabriel Nejaim, que é o estudante. O estudante, mas se ele falar que já trabalhou. Sidney, aqui é o Gabriel, seu colega. Opa, fala aí. É diferente. Exatamente. Você quer saber o que ele quer falar, porque se ele é colega, ele tem alguma coisa em comum para falar. Então é diferente mesmo. Né? E aí a gente dá muita voz, assim, porque aí o que a gente fez? A gente, nessa trajetória, a gente olhou para o mercado e falou, o nosso negócio é inovador? É inovador por um ponto de vista. Mas, assim, já existem outros negócios fazendo isso. Se a gente vai para a medicina humana, tem a doctorália. Se a gente vai na parte de comida, de transportes, ali tem iFood, Rappi, Uber. Você vai em compras, você tem Mercado Livre, Amazon. Então, assim, tudo tem uma ponta de marketplace, plataforma que conecta duas pontas, né? No nosso caso, a gente conecta o tutor e o médico veterinário. Então, quando a gente olha para o negócio, fala, já estão fazendo, então qualquer um poderia fazer. Qual o nosso diferencial aqui? É olhar para o veterinário de perto. E para olhar para o veterinário, por mais que eu seja uma pessoa muito atenta, eu preciso de alguém que conheça, que tenha estudado. Eu não sei o que... Eu sei falar de administração, eu sei que eu vivi lá na PUC quando eu estudei, mas assim, quando você tem uma pessoa que está vivendo, no caso do Gabriel, ele é estudante hoje em dia, e ele traz uma vivência muito legal e ele usa isso no discurso de atendimento. É o que você falou, quando ele liga, eu sou seu colega, a pessoa, eu tô vivendo isso, eu também tô vivendo isso. Sim. Eu tava fazendo, no caso dele, né? Tava fazendo plantão de tantas horas, recebendo só isso, fiquei muito frustrado, eu quase desisti. Então, assim, isso conecta, né? E a pessoa falou, então tem alguém olhando para isso, será que vai melhorar para todo mundo? Essa é mais ou menos a nossa ideia. Não, fora assim, por exemplo, eu desligaria com o Guga me ligando. Sabe? Sim. Porque o administrador, ele vai fazer propaganda, eu não tô afim. É mais ou menos assim. Agora, o Gabriel me ligando, o colega, eu jamais desligaria o telefone. Sim, legal. Né? Então, é bem por aí. Então, é o certo mesmo. Né? E no começo, assim, teve a repercussão, foi boa ali com os veterinários, se tiveram dificuldades ou não? Assim, lá no início a gente teve uma dificuldade muito... Foi aquela história do icebreaker que eu contei, né? Até a gente conseguir ter a atenção do veterinário, a gente teve que se esforçar muito. Porque não eram os primeiros, né? Os primeiros, Só que, assim, uma coisa que a gente achou muito curiosa é que quando a gente colocou no ar, sem fazer esforço algum, 10, 20, 50, 100, 200 veterinários, a gente conseguiu crescer essa base muito rápido. A gente falou, então, assim, a nossa tese, num plano gratuito, está dizendo que existe uma demanda para isso. E a gente, com isso, falou, cara, agora vamos preparar melhor essa solução. E aí, no meio do caminho, assim, tem muitos erros que acontecem.
Você está numa direção, você fala, eu esperava isso. Por exemplo, a gente fez uma... Quando a gente montou... A gente estava montando o nosso plano, a ideia inicial era fazer um plano único, e esse plano único ele tinha um software. E a gente estava conversando, estava tudo bem, todo mundo elogiando, a gente abria, fazia lá um trial lá no virtual, a pessoa, cara, essa solução é maravilhosa, só tem um problema, não tem um cliente. Então calma aí, vamos mexer. Então assim, é tudo muito rápido, mexe e tal, resolve. Mas assim, a gente trazendo essa visão do médico veterinário facilita muito a implementação das funcionalidades, assim. Tem sido um grande diferencial. Não, isso é verdade, com certeza, né? E assim, dos dois planos, assim, só para ficar claro, qual é a diferença dos dois, assim? Então, qual é a vantagem para o tutor? Aliás, para o tutor que vai procurar e para o próprio médico veterinário. Para o tutor, ele vai conseguir encontrar no Google, por exemplo, quando ele faz uma pesquisa de um assunto, pode aparecer um médico veterinário nos primeiros lugares daquela pesquisa para aquele assunto. E aí, quando ela entra na página do médico, ela fala assim, legal, esse médico tem uma série de informações aqui, ela começa a criar um processo de empatia e ela pode clicar num botão que já conecta com o WhatsApp da Vetsco para marcar consulta. Certo. Esse é o Vet Plus. O Vet Free é bem improvável que o nome do médico apareça num assunto pesquisado. O Vet Free vai aparecer mais quando alguém falar como é que é mesmo o lugar que o doutor fulano de tal ou a doutora fulana de tal atende. Quando botar mais ou menos o nome, vai aparecer a página desse médico dizendo onde ele está localizado. Então, no plano Vet Free existe uma indexação associada ao nome do médico. No plano Vet Plus existe a indexação, porém começa a aparecer para palavras-chave no Google. Isso é o que gera o tráfego orgânico que a gente fala. Então, a partir do momento que eu digito lá, eu quero saber sobre sarna em cachorros da raça XYZ. O Google fala, quem são os melhores conteúdos para esse assunto? Se tiver algum médico dessa especialidade com uma boa biografia, o Google fala, essa pessoa sabe disso. Isso gera um interesse no dono do pet para poder ter o agendamento de consulta. Entendeu? É mais ou menos essa a lógica. Por isso que o Vet Plus é pago, porque ele demanda mais tecnologia nossa, mais proximidade. E aí tem todo um trabalho que a gente faz não só nesse quesito de posicionamento, mas também na geração de conteúdo. A ideia é que a gente utilize ali, o nosso blog, outras ferramentas e tecnologias particulares para poder trazer esse conteúdo e posicionar cada vez mais, empurrar cada vez mais esses médicos, entendeu? Isso é só para médico veterinário de pequenos que você falou, né? Mas, por exemplo, não sei se agora ou no futuro, por exemplo, o Ibra, para aparecer, se quisesse estar com vocês ainda não tem para empresas assim? Para clínica ainda empresa e clínica ainda não. Tá. A gente chegou a ter no início, só que a gente achou que são dois formatos diferentes de atuação, e aí com isso a gente achou melhor trabalhar no que para a gente ficava mais próximo, que é o médico veterinário. Só para explicar o porquê, quando a gente fala de uma empresa, essa empresa ela tem uma estrutura. E ela pode ter 1 médico, 2 médicos, 10 médicos. Então, como é que a gente faz essa criação de perfil para uma coisa que é maior e que, vamos chamar assim, pode existir uma empresa com 1, 2, 10, 100, 200. Como é que eu adapto esses perfis? O médico é o médico. É um CPF ou um CNPJ único ali. Então, é mais fácil eu trabalhar essa reputação, entendeu? Sim. Mas a tendência é a gente migrar para esse modelo maior, com certeza. Interessante, porque aí é mais um tentáculo. Não, e uma coisa interessante é o seguinte, hoje você quer marcar uma consulta numa clínica, dependendo do lugar, você vai entrar em contato com a clínica. Mas talvez você não consiga, através do digital, marcar com um médico específico. A ideia é, se eu posso entrar na clínica, que é a minha clínica de confiança, mas lá dentro eu quero falar com esse médico específico aqui. Como é que eu faço isso? Aí essa é a nossa ideia futura de operação. Bacana. Mas, assim, só entendendo um pouco melhor, por exemplo, eu sou um tutor, eu entro na sua página, eu não vou procurar no Google, eu sei que existe a Vetsco. Eu entro lá e eu quero encontrar um fisioterapeuta veterinário na Zona Norte. Sim. Aí aparece para o tutor. Exatamente. Aí você vai clicar ali, existe um drop-downzinho, são 2 no caso, um para especialidade e o outro para localização. Quando você clicar, abre uma página com todos os profissionais que estão naquela região que você procurou. E embaixo aparecem soluções próximas daquela região. Então, assim, não está naquela região, mas está a 10 quilômetros dali. E aí tem um médico aparecendo. É mais ou menos isso. Se não tiver na região, aparece... Alguém próximo. Alguém próximo.
E aí o outro filtro que tem eu quero olhar todos os médicos veterinários gerais do Brasil. Você clica num botão e tem um filtro que detalha todo mundo que está na ferramenta. Tem um monte. Tem bastante. É enorme a lista, vai. E aí até falo pro pessoal hoje, até puxando a sardinha pro Ibra, né? Que hoje não dá para ser só médico geral. Não dá. Você tem que ter uma pós-graduação. E pior, não dá para ter uma só. Hoje em dia... Fica a concorrência, né? Porque com 60% das faculdades aqui no Brasil... Pois é, então, porque é muita gente. E assim, infelizmente, muitos hoje estão se formando e desistindo da profissão. Sim. Porque não conseguem emprego. Muita gente. Né? Muita gente. Mas assim, uma coisa que eu percebo, assim, eu acho que não dá para seguir nesse formato só do veterinário geral, mas existe a possibilidade, de repente, você ser um veterinário geral especializado em uma espécie. Aí sim. Aí eu acho que funciona. Por exemplo, existe clínica só de gato. Exatamente. Né? Existe. Abriu uma, infelizmente fechou. Ela tinha aberto uma perto de casa que eu achei que ia bombar, que era só para animal idoso. Só para cão e gato idoso. Eu achei, vai bombar, porque tá lotado de... Porque antigamente, o cachorro, por exemplo, você pegar vamos pegar um cachorro pequeno, tá? Hoje em dia o pequeno seria o Spitz, o Yorkshire e tal, mas antigamente era um pequinês, né? O Poodle. Vivia 12 anos, 13, com hora extra 15. Hoje vive 20. Né? E aí, desses 15 até os 20, tem um monte de doença que não aparecia, artrose, tumor, um monte de coisa que não aparecia. E então, se você faz uma clínica especializada nisso, você pode ser geral, mas você só cuida do velhinho. Eu achei que ia explodir, não explodiu. Mas aí, será que a população está pronta para contratar esse serviço? Porque isso, aí um dos pontos que a gente trabalha aqui é o seguinte, a gente tem um médico veterinário, mas eu preciso... É a brincadeira da oferta e da demanda, né? A gente optou por começar pela oferta. Vou começar trazendo médicos veterinários para montar uma base, para um dia eu falar, eu tenho um cardápio de médicos, você quer fazer uma consulta? Beleza. Isso rodou. Agora, nosso desafio é na frente do tutor. É falar, tutor, cadastra seu pet. Seu 1, 2, 3, 10, 20, quantos forem. Beleza. Aí quando você cadastra seu pet, eu vou te mandar um aviso aqui sobre quando você precisa de uma vermifugação, quando você precisa de uma vacina, quando você precisa disso, daquilo. Beleza. Então essa é o que a gente já tem hoje. E aí, naturalmente, você vai precisar de um médico para fazer isso, e essa é a conexão que a gente vai fazer. Só que quando eu olho pro tutor e eu olho para... Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos e meio e vai nascer minha filha agora em maio. Eu olho para ela e falo assim, a jornada da criança durante a pediatria, até o que eu vivi aqui, ela é toda regrada. Nasceu, primeira semana tem lá uma consulta, segunda semana tem, depois passa a ser um mês, depois passa a ser 3 meses, né? Vai crescimento, tem tudo. Um monte de coisa. Qual a diferença para um cachorro, para um gato, para qualquer outra raça que seja? Não existe diferença. Então, onde é que estão as trilhas informacionais para os tutores? Eu acho que já existem alguns aplicativos talvez trabalhando isso, mas o que eu percebo é que o tutor não consegue ter hoje a clareza. Por exemplo, no meu caso, eu tinha um Golden. Eu comprei o Golden, eu não sabia o que aconteceu com o Golden. Então eu tive que ir num médico. Aí esse médico sumiu lá da clínica, aí não tinha mais um médico. Aí eu comecei a ir no médico de confiança. Mas assim, eu nunca soube o quanto que eu investi. Uma criança eu sei mais ou menos quanto é que ela vai custar ali até os seus 20 anos. Bem caro. Bem caro. É isso. Assustador. Até os 20 anos? Até mais. Não é até os 20 anos. Então, assim, a gente hoje, uma das teses que a gente quer trabalhar mais à frente é isso. Por que não você ter as trilhas de vida das espécies para que um tutor possa falar, beleza, eu comprei um Golden. O que se espera daqui para frente? O que eu tenho que me reservar de investimento para isso? E como é que eu atenuo problemas, né? A famosa displasia do Golden, né? Sim. Quando que eu preciso começar a olhar para isso? E outras raças eu não conheço todas a fundo, mas existem outras raças que também apresentam alguns problemas. Umas são de pele, de pelo, outras são de artrose, como você falou. Luxação de patela. Então a gente entende que nesse lado do tutor tem uma oportunidade aqui de trabalhar muito conteúdo. E aí mais um ponto aqui, o seguinte, hoje você não tem uma grande referência no digital, quando você olha para buscadores como o Google, com conteúdo de relevância. Não tem um lugar que você fala, não, esse lugar fala sobre isso, eu posso confiar 100%. Está em aberto, entendeu? Então, a nossa ideia aos pouquinhos é ir gerando conteúdo para ser esse canal de confiança do tutor. E aí, quando eu tiver um tutor confiante e eu tenho uma base boa de veterinários, esse match acontece de forma natural e aí gera uma oportunidade para o médico veterinário, entendeu?
É mais ou menos essa filosofia que a gente tem aqui hoje de trabalho, entendeu? É bem legal mesmo. E descredenciamento, já aconteceu? De algum tutor reclamar de tal médico, comportamento? Não, até hoje não. A gente até tem um processo ali de... a gente olha muito para isso, né? Segurança da informação, né? Porque o digital hoje ele camufla muito, né? Tipo, eu posso ser eu ou não, alguém pode estar no meu lugar, tanto é que tem tanta gente aí fazendo, utilizando dessas brechas para fazer golpe e tal. Então a gente hoje, quando tem um cadastro médico veterinário, a gente só deixa ser ativado esse cadastro depois que a gente faz uma consulta no Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ah, legal. A gente faz essa consulta. E aí, além disso, a gente também precisa da informação do CPF e precisa de uma foto. Então, assim, esse cadastro só vai ao ar, fica visível para o dono do pet se a gente tiver essas informações. Sem essas informações, a gente não habilita, entendeu? E isso, nesse momento, ainda não é o suficiente para garantir que a pessoa que está ali é a pessoa mesmo. Então, o nosso modelo de agendamento, ele ainda é um modelo um pouco manual através do WhatsApp, porque o nosso software não está no ar. Mas quando o software estiver no ar, a premissa para a marcação de consulta vai ser para o médico veterinário deixar uma foto do documento para a gente poder fazer o match, isso é natural, e talvez uma biometria facial. E para o tutor também a gente vai precisar de alguns requisitos para que não seja um golpe, né? Sim. Porque tem gente mal intencionada, então a gente quer cheio. A gente se preocupa muito com isso. Então essa questão de segurança, a gente quer que seja uma coisa que realmente não traga problemas, entendeu? Talvez a biometria facial seria o ideal, né? Tipo o Mercado Livre. Você não entra mais no Mercado Livre sem isso. O próprio Bradesco, eu tenho conta no Bradesco, você para colocar ele no celular agora é assim. O Itaú é a mesma coisa. Com biometria, senão você não coloca. Até a gente estava falando aqui com a... esqueci o nome, para variar. Flávia? Não, aquela a cadeirante. Heloísa. Elo, acho. Isso, Elo. A gente estava falando, né? Porque o Facebook, ele teria meios, por exemplo, de saber se é fake e se não é. É a coisa mais fácil do mundo. E deveria acabar com fake, na minha opinião, né? Que são os que atacam, né? Quando você coloca qualquer coisa no Facebook, você vai ser atacado por fake, não por gente real. Sim. E era só fazer biometria facial. Só fazer isso acabava, resolvia. Aí uma empresa dessa consegue fazer, fácil. Sabe? Fala assim, daqui uma hora eu quero biometria facial. Os caras vão lá e fazem. Né? Então, por que não E aí faz? você tocou num ponto interessante, assim, porque eu estou numa fase agora de estudar biometria facial para pet. E aí a gente está tentando importar uma tecnologia que eu acho que isso vai trazer uma segurança para o mercado como um todo muito grande. Porque uma coisa que eu ainda vejo hoje é que o pet não tem registro, né? Tem um chip ali, mas o chip é de um, é de outro, aquela confusão de microchipagem. Então, uma das frentes que a gente quer atuar também é essa questão de biometria facial para pet. Pegar caso de roubo, caso de perda. Não só isso, né? Caso de acompanhamento. Acompanhamento também. Porque se você faz a biometria hoje, daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, 6 meses, você tem um histórico de vida e evolução desse pet, né? Então, você consegue minimamente ali observar algumas informações da evolução de saúde e você começa a ter informações para você criar parâmetros, né? Mais ou menos qual é a evolução que se espera de uma raça XYZ. Então, tem toda uma inteligência por trás que a gente quer trabalhar para ajudar o tutor e que naturalmente vai ajudar o médico veterinário. Porque se o médico consegue olhar a biometria de hoje, de 3 meses atrás, e entender, por que esse cachorro está com esse problema, esse gato está com esse problema, aconteceu alguma coisa aqui que a face dele trouxe para mim de informação, já seria um bom ponto, né? Sim, eu observo muito a dor, né? Isso eu consigo observar bastante. Talvez o teu software consiga observar depois. Sim. Às vezes eu chego na casa do cliente, ele melhorou muito. Eu falo, não, mas ele está com dor. Como é que você sabe? Olha a cara dele. Eu falo, por quê? São 20... São 30 anos. 30 anos trabalhando com isso. Né? Olhando para a cara do cachorro. Eu estou cansado até de olhar. Ele fala para mim, de novo você está olhando para mim? O cachorro fala. Né? Então você expressa muito, não muito. Expressa, o pessoal acha que não tem expressão. Eu falo, olha, ele está sorrindo. Até como tu está sorrindo, olha a cara dele, está sorrindo, está na cara dele que ele está sorrindo, está feliz e tal. Mas é porque a gente se acostuma, né? Eles já sabem, né? Você consegue fazer a leitura. Então eu acredito que um software consiga fazer tudo isso. Com certeza. Consiga fazer e é bem legal, né? Esse é um braço assim de... O time hoje é muito focado nessa frente de resolver o problema do veterinário e do tutor.
E a gente tem esse braço aqui de tecnologia, que é o que a gente endereça como problema futuro através da tecnologia. E esse é o meu maior papel. Meu papel é buscar essas novas soluções, e tanto em outros mercados, e adaptá-las para esse mercado, para gerar um aspecto de inovação ali e resolver novas dores que surgirem. Entendeu? Sim. Além da Vetsco, você tem algum outro pensamento, alguma outra coisa que você está pensando em? Ou você acha que é o suficiente para você enlouquecer? Já está sendo suficiente. Porque assim, tem muita, como eu falei, tem muita frente. Estudo muito os movimentos dos mercados e tal, estou sempre atento. E volta e meia surgem umas teses, que eu crio as hipóteses ali, e em algum momento eu vou começar a testar, né? Mas aí eu estava até conversando com a minha esposa, eu falei, o mercado de afiliados, sabe? Entende? Sim. O mercado de afiliados ali de... Você está representando um produto e sendo remunerado por isso, às vezes sem nem conhecer o dono do produto, né? E eu fiquei numa tese falando, por que o médico veterinário não pode ter o seu mercado de afiliados? É uma tese diferente, né? Você é médico, tua consulta está tanto, X pessoas estão dedicando, essas pessoas elas são como se fossem comissários de venda seu, que vão ser bonificados por alguma coisa. Isso já traria uma baita reputação, que traria uma estabilidade gigante. Então, assim, será que eu consigo colocar isso dentro da Vetsco para trabalhar? Então, assim, tem muitas oportunidades que eu enxergo que a gente pode endereçar. Então, só isso já é o suficiente para me deixar Só doido. tem que dar uma olhada, eu não tenho certeza, mas eu acho que no código de ética não pode. Eu não sei. Dá uma olhada, entra na página do CFMV, dá uma olhada no código de ética. Parece que a gente não pode remunerar alguém que indica, tem alguma coisa assim, tá? Dá uma olhada. Aqui o código de ética ele mudou um pouco. Sim. Mas dá uma olhada que de repente você faz alguma coisa. Não, com certeza. Tudo que a gente faz, a gente passa pelo advogado antes, mas assim, essas ideias vão te levando a outros locais. Entendi. São ideias que... E assim, quando eu falo até de remunerar, por exemplo, a pessoa está num programa de afiliados, nem sempre que você recebe é dinheiro, né? Quando a gente diz remunerar, é um prêmio, é um convite, é um presente, um produto, é um desconto na consulta. Então, assim, dá para montar algo aqui, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, o médico hoje tem dificuldade de criar a sua rede de clientes e de administrá-los. Sim. Eu acho que as clínicas fazem isso, poucos médicos conseguem, e quando você vai para a medicina humana, o médico usa a secretária, né? O médico veterinário dificilmente tem uma secretária. Então, como é que a gente olha para isso e fala assim, como é que eu trago para cá essa oportunidade de forma que, esteja sempre alguém trabalhando através do digital para resolver os meus problemas, né? É mais ou menos essa a ideia. E então, você falou uma coisa que eu até achei interessante, por exemplo... você falou de avisar que vai vermifugar e tal, mas eu conseguiria, não agora, mas mais para frente, colocar os meus pacientes lá e automaticamente eles serem avisados, hoje é dia de vacina, amanhã é dia de vacina. Esse é o nosso software. Legal. Então assim, você importa a sua lista de contatos, essa lista de contatos você cria para ela o que você precisa avisar. A gente já tem os nossos parâmetros, então, por exemplo... Você vai colocar lá, fez o atendimento do pet XYZ da tutora tal. Deixar anotado aqui que daqui a 6 meses tem que ter um retorno e que precisa fazer uma vermifugação daqui a 1 ano. Você já faz essas marcações e o sistema vai avisando. Vamos marcar sua consulta de retorno, vamos marcar a vermifugação com o doutor que está na hora. Sua vacina de alguma coisa venceu. Então, o SUS está orientando a fazer uma nova vacinação sobre antirrábica da vida. Então, dá para ir fazendo tudo personalizado para o médico. Cada médico tem a sua carteira de clientes, entendeu? Fechadinho. Então, na verdade, esse software seria também um software de clínica, né? Ou não? Um sistema para clínica? Porque para clínica eu acho que ainda é um pouquinho diferente, mas ele poderia ser evoluído para clínica. Mas eu digo, ele não pode usar como se fosse um sistema da clínica dele? Você acha que não? Porque, assim, o que eu... Senão ele vai ter que alimentar 2 sistemas, né? Assim, poderia pensar em integração. Porque, assim, hoje a gente foca no médico veterinário indivíduo, né? Eu acho que na clínica ele tem uma condição, às vezes, que ou ele é o dono. Se ele não for o dono, talvez a condição dele seja diferente, né? Sim. Aí, assim, o nosso papel aqui é, dentro desse pool de clientes que estão salvos aqui, quais são as soluções para gerar maior receita para esse médico e gerar melhor relacionamento. Sim. A gente até pode integrar com softwares de clínicas, que eu acho que tende a ser através da API é possível e tende a ser uma oportunidade futura. Só que eu ainda não olho para isso, porque são muitos softwares. O universo de software de gestão para clínica, nem sei quantos existem, é um número muito grande.
E sabe que, na minha opinião, todos têm um problema grave. Que você não pode deixar... por exemplo, eu tenho a ficha de um cliente. Tá. Eu não posso deixar outra pessoa ter acesso. Isso. E Por isso que eu falei. se você coloca na nuvem, por exemplo, a maioria você não guarda na tua clínica. Você deixa na nuvem. Tá. Deixando na nuvem, o próprio dono do software pode acessar. Esse é o grande problema, entendeu? Sim. Ele tem acesso ao sistema dele. Ele tem acesso à ficha do cliente. Isso daí não pode. Inclusive, pior ainda, eu não sei se mudou, mas até pouco tempo a gente é obrigado a fazer a ficha no papel. Olha que atraso, né? Não porque pode teoricamente ele pode ir atrás, se ele quiser. Se ele teria quiser, isso. o software é dele, ele pode Quando você diz colocar a ficha mesmo. do cliente, é o prontuário médico. Isso. Prontuário médico. Sim. O prontuário ninguém tem acesso. No nosso caso, ele é bloqueado só para o médico. Sim, mas eu digo assim, por exemplo, eu pego um software tem vários para celular, inclusive. Eu pego um deles. Que me garante que quem fez isso não tem acesso? Esse é o grande problema. Tem que confiar na empresa, né? Senão, a pessoa pode ter acesso, inclusive vender. Entendi. Né? A gente sabe que existe, né? Sim. Esse tipo de mercado. Assim, a gente se preocupou foi o que eu te falei, né? O cliente é do médico. Uhum. Sim. E tudo bem se o cliente tiver 2 médicos, o cliente é de 2 médicos. Há um clínico geral e um fisioterapeuta. Cada um tem os seus documentos. O que pode acontecer esse médico quer mandar o documento para esse médico. Só que isso tudo é criptografado. O meu time não tem acesso. Legal. O meu time tem acesso ao seguinte: houve um evento que foi uma consulta. Nessa consulta foi gerado um documento de pedido médico, um documento de prontuário médico. A gente sabe o histórico do que aconteceu. O que está ali dentro é fechado. Isso é legal. Seguindo, assim, existe hoje a Lei de Proteção de Dados, né? Sim. Isso. Que é uma coisa muito séria. E na área médica, então, é mais séria ainda. Então, assim, a gente montou todo o sistema já com essa preocupação, porque não é para ter nenhum tipo de vazamento de informação. Não pode. Não pode. Né? Não pode. Não pode. É isso. Eu lembrei até de um negócio assim, que o negócio é tão rígido na medicina que quando teve aquele acidente de avião que o cara jogou o avião contra o Germanwings, que o cara jogou contra a montanha, o psicólogo, o psiquiatra dele já sabia que ele tinha um problema sério, mas não podia avisar. Não podia falar, teve que dar na mão dele e falar, você avisa o teu patrão. O cara não avisou. Né? Agora não, agora na aviação pode. Eles liberaram, se tem algum problema psicológico, pode liberar. Para ver como é sério o negócio, né? Chegou a morrer um monte de gente porque o cara não podia avisar, né? O negócio é extremamente fechado. Não, é muito fechado. E assim, eu acho que tem que ser mesmo. Tem. Você vai no médico, você fala a tua vida lá. Eu não minto para médico. Eu não tenho nada para esconder, mas, por exemplo, se eu tivesse alguma coisa para esconder, eu não minto para médico. O médico pergunta, você tomou tal medicamento? Não, hoje eu esqueci. Eu falo, mas você tinha que ter tomado. Mas estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade, eu não vou mentir para você. E aí tem gente que tem coisa para esconder. Exato. Né? Principalmente casal, alguma coisa, tem alguma coisa para esconder, aí imagina se vaza. Não pode vazar. E assim, no cunho técnico não pode vazar de jeito nenhum, mas eu já diria que não pode vazar nem acima. Sim. Que assim, o médico veterinário tem que olhar para a Vetsco como realmente uma administradora de conteúdo para o médico. Sim. Então, assim, eu não posso pegar um paciente de um médico e oferecer para um outro médico, não existe isso. A gente tem isso bem separado em grupos, então cada um tem a sua carteira. E até quando a gente estava desenvolvendo o software, né, que não está no ar ainda, mas vai vir a ser disponibilizado mais à frente, as discussões eram essas, mas como é que eu vou garantir que a informação que sai daqui vai para lá é uma informação que não vai vazar? Então, assim, um médico pode olhar, porque assim, se eu fosse uma clínica, digamos, sou uma clínica digital que recebe um tutor e distribui em médicos. Essa clínica precisa ter troca de informação pelos médicos. O nosso caso não. O nosso caso eu estou gerenciando a carteira de um médico veterinário. Então, essa informação é sigilosa até que ele decida compartilhar com alguém. E é um processo dele, entendeu? Por exemplo, o prontuário médico, nem mesmo o tutor tem acesso. O tutor só tem acesso à receita e pedido médico. Então, ele não consegue olhar o que aconteceu, o que o médico anotou do cachorro dele, do gato dele, do sapo dele, entendeu?
Então a gente tem muito essa preocupação com A dados. menos que ele peça o médico médico, e o médico libera. O outro tem que liberar. O médico sempre tem que liberar. Nem porque o prontuário médico é um documento oficial. Uhum. Ele não é um documento que pode ser compartilhado, a não ser que exista consentimento, entendeu? Sim. E se o tutor pedir, o médico é obrigado a compartilhar. Aí tem que olhar... O veterinário, o médico... Não, é obrigado. É obrigado, beleza. Por exemplo, você tem um cachorro, ele é meu paciente, aí você fala, eu quero o prontuário dele. Eu sou obrigado a te dar. Entendi. Sou obrigado. Tá? Porque, na verdade, o prontuário é teu, não é meu. Né? Então, aí você é obrigado. Bacana. Chegou aquela hora que você mais gosta, a hora do teu jabá. Então, quero que você fale para o pessoal, porque o pessoal está escutando Vetsco, como é que o pessoal encontra, como é que eles entram em contato? Legal. A Vetsco é encontrada através do www.vetsco.com.br. É um site. Vetsco é com Z, né? É VETZCO. Tá. A Vetsco. A gente brinca que é o VET com um multiplicador de oportunidade, né? Foi assim que começou. Então ele é encontrado no site. A gente tem o blog também, que é o blog.vetsco.com.br, que passa por assuntos tanto para tutores quanto médicos veterinários. E eu diria que assim, eu convido todos vocês a participarem dessa transformação digital. A gente não está aqui com o intuito de explorar um mercado. A gente está aqui com o intuito de abrir esse mercado, trazer à tona pontos que são muito importantes para a sociedade e principalmente para esse profissional que é tão importante na minha visão e que talvez as pessoas não saibam o que ele faz ainda direito, né? Foi o que a gente falou lá no início. Então, assim, todo mundo tem um amigo que tem um pet, todo mundo tem um veterinário que atende um pet. Se vocês puderem ajudar trazendo esses médicos, o plano é gratuito. Então, assim, quanto maior for essa comunidade, mais informação a gente vai ter, mais a gente vai poder ajudá-los a crescer, mais a gente vai poder ajudar os pets a terem uma vida melhor, as famílias a estarem mais saudáveis. Então, é um convite para essa transformação, porque eu acho que o mercado está mudando e a gente é um vetor para acelerar esse mercado. Esse é o nosso papel aqui. Bacana, então. Então, olha, o papo foi bem legal. É bacana conversar com o empreendedor, né? Que a gente sabe que é tudo louco, assim como eu. Então, eu me sinto em casa, tá? Conversando com o empreendedor. E queria agradecer, desejar sorte. Assim, na verdade, a sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade, né? Sim. Então, desejar oportunidade com capacidade para você. E a gente ainda vai ver a Vetsco crescer muito e você vai voltar aqui para contar para a gente toda a história, desde que você participou do podcast até a frente, né? Até como vai estar a Vetsco. E eu vou usar o serviço, já uso, né? Legal. Já estou lá. E queria agradecer muito a tua presença, saber que você veio do Rio para isso, né? Sim. A viagem foi boa? Foi tranquilo. Saí cedinho do Rio, de boa. Friozinho de São Paulo, o Rio está um pouquinho mais quente, mas está ótimo. Hoje ainda está mais ou menos. Ontem fez mais frio, mas perto do que estava, fez muito frio. Eu tive aqui mês passado, estava bem mais quente. Tava. Então, agradecer a tua presença aqui. Agradecer o Duca, o Duca Reis, que está aqui comigo. Eu que agradeço. Legal. E sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que é muito legal o trabalho que vocês estão fazendo de divulgação, de informação, de confiança, né? Eu acho que hoje no mundo atual é muito difícil a gente encontrar os portais de confiança, né? Você ter credibilidade. E vocês estarem contando histórias de pessoas e de empresas, eu acho que isso é muito importante também, né? Porque quando você está no início da jornada, existem muitas dúvidas. Sim. E às vezes um ponto de vista que vocês trazem aqui ajuda a diminuir essa fricção, essa dúvida. Então, muito parabéns pelo trabalho, desejo ainda mais sucesso. Como a gente falou, vamos fazer uma collab aí de conteúdo para ajudar os médicos veterinários, pode contar com a Vetsco. A gente grava aqui, grava no Rio, grava onde for, mas eu acho que tem um espaço muito grande para essa parte educacional ainda. E estamos aqui para, se tudo der certo, voltar aí para contar como é que foi essa trilha até o próximo passo. Até o sucesso. É isso. Legal, então. Mais uma vez agradeço vocês dois. Pessoal, vocês estão esquecendo, né? Dá um peteleco aí, ainda dá tempo. Então, enquanto vocês dão o peteleco, a gente foi.